Dizem que o sertão guarda mais segredos do que estrelas no céu. E Humberto Farias, um historiador teimoso, acreditava que entre esses segredos estava o maior de todos, o tesouro perdido de Lampião. Em uma tarde abafada, enquanto pesquisava documentos antigos numa biblioteca de Piranhas, Humberto encontrou algo que mudou tudo. Uma carta escrita por um dos cangaceiros sobreviventes da Grota do Angico. A carta mencionava um baú trancado pela própria terra e uma senha que apenas a lua do sertão poderia revelar. O historiador sentiu o coração acelerar. Não era só história, era um ponto de partida. Sem hesitar, decidiu seguir as pistas deixadas ali, mesmo sabendo que por décadas ninguém havia chegado perto de desvendar aquele mistério. Mas Humberto tinha algo diferente, uma coragem quase inocente e uma sede imensa de respostas. A primeira pista estava longe de ser fácil e levaria Humberto ao encontro de alguém que mudaria tudo. Continue assistindo. A carta mencionava uma pessoa chamada apenas de A Guardiã, que vivia numa pequena vila esquecida pelo tempo. Segundo o relato, ela era descendente de alguém que esteve com Lampião nos seus últimos dias. Humberto atravessou estradas de barro e poeira até chegar à casa dela, uma senhora de olhos profundos, chamada Zefa Marinheira. Quando ele mostrou a carta, Zefa empalideceu. Não era para ninguém mais encontrar isso, murmurou. Depois de um longo silêncio, ela revelou algo surpreendente. Sua família guardava o medalhão que funcionava como chave para o baú mencionado na carta. Mas havia um problema. O medalhão estava quebrado, dividido em duas partes. A outra metade sumiu no dia da morte de Lampião, disse Zefa. E assim, o quebra-cabeça aumentou. Quem pegou a outra metade do medalhão e por quê? A resposta estava mais perto do que Humberto imaginava. Zefa contou que a metade perdida foi levada por Domingos Felício, um ex-cangaceiro que fugiu para o interior da Bahia e viveu recluso até morrer. Mas antes de falecer, ele deixou um diário. E, segundo lendas locais, quem tivesse coragem de procurá-lo poderia encontrá-lo numa caverna escondida. Humberto não pensou duas vezes. Partiu para o sertão baiano, enfrentando sol, cactos e estradas que pareciam intermináveis. A caverna era escura, silenciosa e carregava uma estranha energia. Lá dentro, um baú velho e corroído o aguardava. Ele abriu com cuidado e encontrou apenas metade do medalhão. Mas junto dela havia algo ainda mais assustador. Um símbolo marcado na madeira. O mesmo símbolo visto na carta. Um crescente de lua sobre 3 estrelas. Isso não era apenas um mapa. Era um código. O símbolo guardava um segredo que ninguém havia decifrado até agora. Continue. De volta à vila, Humberto mostrou o símbolo para Zefa. Ela suspirou longamente e contou o que sabia. Aquele código era usado por Lampião, queria esconder algo importante. A lua representava o tempo certo para abrir o tesouro. A noite de lua cheia. As 3 estrelas indicavam o local, mas de forma cifrada. 3 picos de pedra alinhados no horizonte. Humberto ficou arrepiado. Ele já tinha visto esse lugar. Ficava perto da Serra Talhada. No entanto, Zefa alertou. Onde tem tesouro, tem perigo. Lampião nunca deixou nada desprotegido. Nada. Mesmo assim, Humberto seguiu em frente. Ele já tinha ido longe demais para desistir. Mas Lampião havia deixado uma armadilha e Humberto estava prestes a cair nela. Ao chegar nos 3 picos, Humberto encontrou um pequeno altar de pedras. No centro, um buraco circular, exatamente do tamanho do medalhão. Parecia simples demais.
Mas ao colocar as duas metades ali, um estrondo ecoou. O chão tremeu. Pedras deslizaram. Uma tampa secreta se abriu, revelando uma passagem estreita que descia para o interior da rocha. Humberto respirou fundo e entrou. O ar era pesado, quente. O silêncio era absoluto. De repente, ouviu um estaro. Uma flecha cravou-se a poucos centímetros de seu ombro. Lampião realmente não brincava. Se havia uma armadilha, havia algo ainda mais valioso escondido ali. Continue assistindo. Após escapar de mais duas armadilhas, Humberto chegou a um salão impressionante. Um enorme espaço subterrâneo esculpido à mão, com tochas apagadas nas paredes e símbolos do cangaço por toda parte. No centro, um pedestal guardava um baú, reforçado com correntes de ferro. O coração de Humberto parecia bater no mesmo ritmo do sertão. Ele colocou o medalhão no encaixe do baú. As correntes se soltaram lentamente, como se obedecessem a um comando antigo. E quando a tampa abriu, o que havia ali dentro fez seus olhos lacrimejarem. Não era ouro, não eram joias. Era algo muito mais poderoso e perigoso. Continue. Dentro do baú havia dezenas de cadernos, mapas e anotações escritas pelo próprio Lampião. Informações sobre rotas secretas, esconderijos, aliados, inimigos e até registros jamais vistos da história do cangaço. Era o maior tesouro que um historiador poderia encontrar. A verdade. Mas, ao pegar o primeiro caderno, Humberto ouviu passos na entrada da caverna. Alguém o seguira. E não estava ali para fazer história, mas para pagar a dele. Humberto não estava sozinho. E o inimigo era alguém que ele jamais suspeitaria. Continue. O homem que surgia da escuridão era Valdo Mendonça, um explorador inescrupuloso conhecido por saquear sítios históricos. Ele vinha seguindo Humberto desde a biblioteca. Você faz o trabalho duro, eu fico com a glória, disse Valdo, apontando um revólver. Humberto engoliu seco. Mas antes que Valdo pudesse agir, a caverna começou a tremer. As armadilhas de Lampião estavam sendo reativadas automaticamente. Valdo tropeçou e derrubou a arma. Humberto correu para salvar os cadernos, não por ambição, mas pela história. A entrada começou a desmoronar. Quem sairia vivo? E o tesouro seria perdido para sempre? Continue. Com a caverna desmoronando, Humberto agarrou os cadernos e correu por um túnel estreito que não havia percebido antes. Atrás dele, Valdo gritava, tentando segui-lo. Mas o túnel era estreito demais. O rival ficou preso pelas pedras. Humberto emergiu ao ar livre numa fenda oculta da serra. O céu estava tomado pela lua cheia, exatamente como Lampião havia previsto. Ele caiu de joelhos, exausto, mas vivo. O tesouro estava salvo. Ou pelo menos, parcialmente. Mas faltava o caderno mais importante, e alguém já estava atrás dele. Continue. De volta à vila, Humberto mostrou tudo para Zefa. Ela sorriu e revelou que havia um último caderno, guardado por sua família por gerações. Era o diário pessoal de Lampião, contendo confissões, estratégias e a real motivação por trás do tesouro. Ao abrir a última página, Humberto ficou chocado. Lampião não queria esconder riqueza. Ele queria proteger a história que sabia que tentariam apagar. O tesouro não era ouro, era memória. E agora, essa memória estaria finalmente salva. Humberto prometeu divulgar tudo de maneira responsável e respeitosa. Zefa segurou sua mão e disse: Lampião sabia que um dia alguém digno encontraria isso. E esse alguém foi você. Fim? Ou apenas o começo? Se você quer continuar vendo histórias da nossa cultura nordestina, não saia do canal. A próxima pode surpreender ainda mais.